Olá, amigos, olá. Mais um vídeo para vocês, como sempre, agradecendo a quem assiste, a quem dá o like, a quem compartilha, aos inscritos atuais e aos futuros inscritos. Estamos no vídeo de número 99, a nossa saga em prol do bom conhecimento. E avisando a vocês que quando nós completarmos o 100, que é o próximo vídeo, o nosso canal ele vai mudar de nome. Ele será JH Revista Eletrônica. Então, quem já está inscrito vai, lógico, receber, né, o sinalzinho lá do YouTube com o vídeo. Vocês vão ver, lógico, meu rosto, mas o nome do nosso canal será JH, que são as minhas iniciais, Revista Eletrônica, porque os nossos vídeos são uma revista eletrônica. É um trabalho jornalístico que nós falamos de assuntos atuais, de assuntos também atemporais, biografias, resenhas de filmes. Então, é um trabalho simples, mas para quem gosta de informação, para quem gosta de conteúdo interessante, pode passar aqui no meu canal e assistir. Eu costumo dizer que esse canal, qualquer pessoa pode assistir, do zero a 100 anos, você pode assistir tranquilamente com a família, porque no mínimo nós, tanto eu quanto vocês, nós vamos aprender alguma coisa. Hoje eu vou falar sobre o BRICS, vou falar também a vocês sobre Bruce Lee, e não só Bruce Lee no sentido que todo mundo conhece aí como ator de filmes de artes marciais, e vou falar também, vou fazer uma resenha de filmes, porque quem já vê o meu canal sabe que de vez em quando eu gosto de falar de cinema, porque eu adoro cinema, principalmente os filmes mais antigos. E eu dedico um vídeo todinho, 25, 30 minutos, para falar sobre os grandes nomes das películas da história do cinema mundial. Sendo que, como eu estou com esse projeto dos grandes virtuosos da música e da pintura, então, por enquanto, não vai dar para fazer as resenhas de filmes tomando o vídeo todo, mas vai dar para a gente falar sobre um grande épico, um grande filme da história do cinema, que se chama Quo Vadis. Esse nome é um nome latim, depois eu vou explicar a vocês o que é que significa. E em língua portuguesa e afins, que é a segunda parte do vídeo, nós vamos falar algumas coisas sobre quinhentismo brasileiro, e o língua portuguesa e afins ajuda muito o pessoal que vai fazer Enem, pessoal que vai fazer provas em colégio, em faculdade, porque é um trabalho mais voltado para as questões didáticas. Vamos lá, meus amigos, vamos subir no balão do conhecimento e vamos ver o que temos para hoje, qual é o menu de hoje na nossa revista eletrônica. Falando sobre o BRICS, começando com o BRICS e contando também novidades. Vocês estão sabendo que o BRICS aí está na pauta, dos telejornais, dos jornais também, da internet, e a gente vai situar vocês também um pouco a respeito, embora que eu já fiz vídeos falando sobre o BRICS. Mas é que o BRICS tem agora, desde 2024, novos adeptos, novos países que estão fazendo parte desse grupo. Não pensem que o BRICS é um bloco econômico tipo Mercosul, porque não é. É simplesmente um grupo de países que se juntaram, que se aliaram para se ajudarem, logicamente, mutuamente, no sentido econômico, no sentido geopolítico e hoje em dia também no sentido sustentável. Tudo hoje tem que ser sustentável. Então, os países são Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora estão fazendo parte também do BRICS, só para vocês terem uma ideia, países como Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, por incrível que pareça, Irã e o Egito. Então, esses países se juntaram, se uniram, estão com o BRICS, e esses países, para vocês terem uma ideia, eles manipulam, eles movimentam, em termos financeiros, cerca de 29,1% de todo o PIB dos países da Terra. Para vocês terem uma ideia, esse valor chega a cerca de 30
2,7 trilhões de dólares. Em termos populacionais, só para vocês terem uma noção, esses países que fazem parte do BRICS, eles respondem a quase 49% da população mundial. E vocês, como eu sempre digo, devem estar perguntando, por que disso tudo? Porque o BRICS ele tem as duas maiores populações do planeta. E quais são as duas maiores populações do planeta? A China e a Índia. Cada uma com mais de 1 bilhão e 300 milhões ou 1 bilhão e 400 milhões de seres, de cabeças, de humanos vivendo nesses países. Então, dentro desse bloco, né, digamos assim, que desse grupo, não é bloco econômico, tem a China, que é o segundo mercado, o maior mercado do planeta, que também eu fiz um vídeo falando sobre as maiores economias do mundo, e detém o segundo PIB da Terra, só perdendo ainda para os Estados Unidos. Então, meus amigos, eles são países unidos para justamente defenderem os seus interesses diante de países de primeira economia, como os Estados Unidos, como a França, como a Alemanha e como o Japão. Outros dados interessantes é que o que é que eles estão trabalhando no momento? Você veja que tem Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã. Então, eles trabalham com exportação de combustíveis, né, de matérias-primas, automóveis, equipamentos eletrônicos, circuitos integrados. Também trabalham com soja, petróleo, minérios de ferro, gás natural, principalmente aquela área ali do Oriente Médio, plantação de milho, a questão do ouro, carne bovina, bebida, especialmente o vinho, e também o turismo religioso, principalmente naquelas regiões ali da Arábia, né, o mundo árabe com a religião muçulmana, e também o turismo muito forte que acontece no Egito. Eles trabalham também com cana-de-açúcar, batata e tubérculos. Então, meus amigos, só para vocês terem uma ideia do que é esse BRICS, que hoje em dia é tão falado, está sendo tanto pauta dos grandes telejornais de grande audiência, né, tanto na televisão aberta, televisão fechada, quanto na internet. Então, vocês, a partir de hoje, quem não sabia vai passar a saber que o BRICS não é nenhum bloco econômico, é apenas um grupo de países emergentes que se uniram ou que se unem para defenderem os seus interesses dentro do mercado internacional. Agora, meus amigos, vamos para o segundo tema do nosso vídeo, que é Bruce Lee. Vou logo dizendo a vocês, Bruce Lee. E aqueles mais antiguinhos sabem que Bruce Lee foi um grande nome das artes marciais, mas também foi um grande ator. Ele juntou as duas artes, a arte de atuar e a arte de lutar, e se tornou um dos maiores nomes do cinema mundial. Eu, de uns tempos para cá, de uns 2 anos para cá, é que eu vim, sou sincero a vocês, fui me interessar mais pela vida e obra de Bruce Lee, porque ele era um homem que tinha muitas, eu digo assim, sacadas, né? Eu creio até de inteligência emocional e eu diria até de neurociência. Então eu disse, espera aí, vou fazer um vídeo em homenagem ao Bruce Lee, porque eu vou conhecer mais este ator e também as pessoas que gostam de ver meus vídeos também conhecerão um pouco, não só a vida, mas também a psique dele e o que ele representou para o cinema mundial. E a gente vai ter muitas curiosidades aqui, porque muitos pensam que Bruce Lee, como ele era um ator de traços chineses, pensam que ele nasceu lá na China. Não. Bruce Lee, ele nasceu Li Junfan, eu vou ter que ler porque eu não sei mandarim. Ele nasceu na cidade de São Francisco, na Califórnia, no ano de 1940. Então, ele não nasceu na China. E a família dele, os pais, eram de procedência chinesa, mas ele nasceu nos Estados Unidos. O seu pai foi um famoso cantor cantonês e foi ator também de cinema.
ele passou a maior parte da infância, ele nasceu, ficou um tempo lá nos Estados Unidos, e depois ele rumou para Hong Kong, na China, onde ele ficou lá um bom tempo. O pai dele já participava de algumas películas lá nos Estados Unidos, naquela região de São Francisco, próximo ali também a Los Angeles, onde nós sabemos que é a meca do cinema mundial. E ele lá na China, ele participava também muito de filmes infantis realizados lá na China, lá na Ásia. Ele começou a participar dos filmes como criança e depois descobriu, né, o prazer, o gostar de lutas. Então, o que foi que ele fez? Ele juntou o boxe, a dança. Ele era um homem de muita inteligência, de muito, eu diria até assim, de muita veia artística, ele gostava muito de artes. Então, ele juntou o boxe, a dança e treinou o Wing Chun, que é um estilo dentro do Kung Fu. Ele foi um grande homem do Kung Fu. E ele combinava exatamente os movimentos bem graciosos e a paixão pela luta. Se você vê os filmes no YouTube, você vai notar isso. Ele tinha uma elegância ao lutar. E uma coisa muito bela que o Bruce Lee fez foi exatamente promover um intercâmbio cultural, cinematográfico e também até de lutas entre Estados Unidos e a China. Porque essa guerra entre Estados Unidos e China, ela não vem de hoje, ela vem de muito e muito tempo. Então ele promoveu, ele amenizou, ele aliviou essa questão difícil que há entre esses dois grandes países que hoje são os países mais poderosos no sentido econômico. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, nós sabemos, e em segundo lugar, a China. E toda a repercussão, muitas vezes negativa, que acontece. Então, Bruce Lee foi, até a morte dele, um precursor desse movimento de harmonização entre as duas nações. Aos 18 anos, ele volta para os Estados Unidos, onde cursa faculdade e aproveita para ensinar as artes marciais, desenvolvendo a sua própria forma, seu próprio estilo de luta, que foi o Jeet Kune Do. Consequentemente, ele apareceu em vários programas de TV e filmes norte-americanos, criando assim um forte nome de apelo popular dentro da indústria cinematográfica americana, que não era nada fácil entrar na mesma. Então, toda a sua interpretação, todos os seus personagens, com aquela elegância que ele desempenhava nas suas atuações, nas lutas, ele jogou para o cinema e conseguiu fãs por todo esse planeta. Porém, né, lamentavelmente, no ano de 1973, mais precisamente, no dia 20 de julho, ele falece de derrame cerebral. Então fica aí, né, a nossa homenagem ao grande nome do cinema sino-americano, o Bruce Lee. E Bruce Lee, se vocês forem estudar na internet, ele tem muitas dicas, ele ensina muito como é que você pode conviver, a disciplina nas comunicações, nas relações entre as pessoas. Um grande nome, muito admirável, e ao lado de nomes que eu vou dizer aqui para vocês, que eu creio que muitos de vocês conhecem, nomes como o Jack Chan e Jet Li, quem abriu o caminho para esses atores chineses brilharem nas telas internacionais, eles devem muito, muito mesmo ao famoso Bruce Lee. Eu vou falar aqui para vocês sobre o filme dele, que foi um filme maravilhoso, que foi lançado em 1972, quer dizer, um ano antes da sua partida, do seu desaparecimento da Terra, foi o famoso filme O Voo do Dragão. Houve também outro filme que foi concluído após sua morte, no ano de 1973, e ambos foram sucesso de bilheteria de Hollywood. Para vocês terem uma ideia, esse Jeet Kune Do se tornou também exatamente a filosofia de vida de Bruce Lee, que ele, quando era vivo, ele passava para as pessoas, e agora que ele é falecido, a sua filha, chamada Shannon Lee,
ela faz toda a publicidade, toda a divulgação dos grandes feitos do seu pai. As características marcantes dele eram uma aptidão física superior e uma habilidade muito grande para vários tipos de luta e utilizando também a filosofia de vida. Ele tinha um conselho que ele dava às pessoas: seja água, meu amigo, se adapte a tudo e a todos. Eu vou repetir para vocês: seja água, meu amigo, se adapte a tudo e a todos. Foi um dos grandes lemas muito conhecidos dos fãs do grande ator e do grande homem de lutas, né, marciais, o famoso Bruce Lee. Então, meus amigos, fica aí, né, a nossa homenagem para ele, né, para esse grande nome que deu aulas particulares a atores, né, americanos como Steve McQueen e Roman Polanski. Então, vamos enaltecer cada vez mais esses grandes nomes, esses grandes vultos, que é isso que eu gosto de fazer aqui no meu canal, que é a gente não deixar morrer, não deixar que desapareça a memória desses grandes homens, dessas grandes mulheres que atuaram e que atuam na nossa sociedade. Nossos aplausos ao grande ator, ao grande nome do cinema sino-americano, Bruce Lee. E agora vamos para o terceiro assunto. O terceiro assunto é dentro do cinema, né? Vocês sabem que eu gosto bem pouquinho de cinema, para não dizer o contrário, e eu vou falar aqui para vocês. Eu vou falar a vocês uma resenha simples, como eu sempre digo. Eu não sou nenhum expert em cinema, eu sou expert no sentido de gostar. E eu assisti esse filme, é um filme muito longo, é um filme que dura cerca de 171 minutos. Ele foi lançado em 1951 nos Estados Unidos, porém foi produzido lá na Itália, nos grandiosos estúdios da Cinecittà, e esse filme foi um clássico ao lado de grandes clássicos de temática bíblica ou religiosa, como Os 10 Mandamentos, que também eu falei aqui nos meus vídeos já, e Ben-Hur, né, que, se eu não me engano, é o filme mais longo da história do cinema. Então, o Quo Vadis, exatamente esse nome que em latim significa para onde vai. Para onde vai. A gente pensa até que é como se estivesse dizendo covardes, mas não é. Quo Vadis significa para onde vai. E é uma superprodução da época que teve a direção de Mervyn LeRoy e Anton Mann. E tem no elenco grandes nomes, né, que há muito tempo que não estão mais entre nós, como Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Dean e Peter Ustinov, dentre outros grandes nomes. E o filme tem uma coisa muito curiosa, que ele teve uma figurante muito importante, para vocês verem como esse filme é antigo, que foi ninguém mais, ninguém menos que a linda atriz, né, hoje é uma pessoa de bastante idade, a grande atriz, o grande nome do cinema mundial, Sophia Loren. E o que é que o filme fala, para que eu não dê um spoiler para vocês? Ele fala justamente, ele junta drama, romance, cristianismo, né? Porque a história se passa exatamente no período de Nero, que é vivido pelo ator Peter Ustinov. E fala justamente de um general, vivido pelo Robert Taylor, que se apaixona por uma moça cristã, vivida pela Deborah Kerr. E essa Deborah, essa personagem dele, ela pertence, digamos assim, ao Nero, como se fosse uma empregada. E ele se apaixona e ela não vai querer ter relacionamento com ele porque ele é um general e ela é uma cristã. Então ela consegue se apaixonar por ele e o enredo do filme é exatamente essa questão desse amor. E o filme mostra as grandes atrocidades cometidas pelo um dos grandes nomes, dos grandes destruidores da Roma Antiga, o Nero, em que incendiava pessoas, fazia das pessoas tochas humanas e atirava também os cristãos aos leões. É uma cena que eu assisti ao filme todo, e a cena é muito convincente. Para ter sido feito no ano de 1951, o filme tem realmente cenas memoráveis. A gente via ali que eram bonecos, mas bonecos muito bem feitos, devorando no espetáculo dantesco, no grande Coliseu ou em outros circos, né, dizem assim, os circos romanos. Então o filme é bem legal, é um filme muito bem produzido, para quem gosta, como
dizem vulgarmente velharia em cinema, é uma ótima dica para quem não se sente cansado ao assistir uma boa película, um filme com uma produção gigantesca. Os cenários são grandiosos, mas a ideia deveria ser centrada nos Estados Unidos, mas devido aos estúdios da Cinecittà serem estúdios grandes e o próprio cenário ser mais interessante, eles produziram toda essa película lá na Itália. O filme tem a música de Miklos Rozsa e também recebeu prêmios. Ele disputou como Oscar de melhor fotografia, de direção de arte, ator coadjuvante, figurino e montagem. Só para vocês terem uma ideia. O filme foi arrasa quarteirões, como eu digo. Foi um grande sucesso de Hollywood no ano de 1951. Teve um faturamento maravilhoso. O filme também foi baseado no romance homônimo de Henryk Sienkiewicz, que ele retratou exatamente muito bem, de uma maneira muito fiel, a Roma antiga, a Roma da época de Nero. Então eu não vou dizer mais coisas para não gerar um belo de um spoiler, e vocês, quem quiser, vai assistir ao filme, porque ele é bem interessante. E repito, principalmente para quem gosta de filme antigo, para quem gosta de filmes épicos. Isso aí, meus amigos. Falamos hoje sobre BRICS, falamos sobre o grande Bruce Lee, e agora encerramos essa primeira parte do nosso vídeo falando sobre o filme Quo Vadis, esse grande nome, esse grande clássico do cinema mundial ou do cinema antigo. Vocês que gostam de língua portuguesa e afins, vocês continuem, e quem não quiser, para por aqui e continua assistindo ao nosso trabalho, lembrando que o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre Frédéric Chopin, será o vídeo inaugural do novo nome do nosso canal, que será JH Revista Eletrônica. Está contado e vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo. Olá pessoal, vamos dando sequência ao nosso trabalho e agora um novo tema totalmente diferente do primeiro vídeo, que nós vamos falar agora sobre língua portuguesa e afins, e nós vamos falar um pouco sobre literatura brasileira. Esse vídeo são vídeos pequenos, quase como shorts, né, vídeos, mas assim, dão uma pincelada para vocês a respeito de dicas importantes para o famoso Enem. Vamos falar sobre o quinhentismo brasileiro. E eu vou dar algumas dicas. Nunca confunda quinhentismo com barroco. O barroco é uma escola literária. O quinhentismo é um período antecessor, ou que antecedeu a escola literária barroco. O barroco surgiu em 1601. O quinhentismo brasileiro ele começou a partir do momento que os portugueses botaram os pés aqui na terra brasileira. Então, tudo que foi registrado se tornou literatura informativa, jornalística e também literatura católica ou literatura de catequização. Por quê? Porque quando vieram para cá, os portugueses trouxeram também em suas esquadras, em suas comitivas, os padres, os famosos jesuítas, que vieram para catequizar os índios, os nativos. Então, o quinhentismo brasileiro, ele veio para que o explorador da metrópole, o explorador português, viesse até o Brasil, visse toda a nossa riqueza, né, nossa riqueza natural, né, as águas, os mares, embora que os mares eles já estavam cansados porque atravessaram esse oceano, mas os rios, a água doce, cristalina, o verde, os indígenas, os grandes animais, né? A terra totalmente nativa, a terra brasileira totalmente nativa, e eles viram também como poderiam explorar. Então, tudo que foi comentado, tudo que foi enviado até Portugal a respeito do Brasil, nós chamamos de período do quinhentismo brasileiro. E um dos maiores exemplos foi exatamente a carta de Pero Vaz de Caminha, endereçada ao rei de Portugal, contando tudo o que viu, todas as maravilhas, e daí se tornou todo um processo Brasil-Colônia,
que iniciou exatamente no período conhecido como quinhentismo brasileiro. Então, estudem, mergulhem, os grandes nomes, tem muito padre, tem muito jesuíta envolvido no período do quinhentismo brasileiro, e é bem legal que vocês tomem essa ciência. Quinhentismo foi um período, barroco outro totalmente diferente, porque o barroco ele foi importado da Europa e depois vieram também as outras escolas literárias. Então, o quinhentismo brasileiro é um período e a primeira escola literária da história da literatura no Brasil se deve exatamente ao barroco. Muito obrigado, compartilhe os nossos vídeos, agradeço a todos, estudem, vão para a web, busquem livros, vão para as bibliotecas, biblioteca é um ótimo lugar, então busquem informação. Hoje, conhecimento é tudo, tanto no profissional, quanto em termos de relações, quanto em termos de meio acadêmico, busque informação, busque conhecimento. Obrigado a todos, está contado, e até o próximo vídeo, que é de número 100, e terá o nome JH Revista Eletrônica. Muito obrigado.